Queridos, que honra e que satisfação imensa poder estar aqui pregando no último dia desse congresso tão abençoado. De fato, faço minhas as palavras do nosso irmão Diogo. Muitas muralhas já caíram aqui. Outras estão caindo e nós já podemos ouvir o som. E nós vamos marchar sobre os escombros dessas muralhas para a glória de Deus. Eu quero louvar a Deus pela união masculina evangelizadora, pela vida de cada um. Quero louvar a Deus porque eu sei que vocês derrubaram muralhas para estarem aqui. E alguns de vocês, como por exemplo o nosso diácono emérito, Luiz Januário, terça-feira eu fui visitá-lo juntamente com minha esposa no hospital. E sinceramente nós não imaginávamos que ele poderia estar aqui. Diante da gravidade que lhe ocorreu, ele encontrou força em Deus para estar aqui tanto ontem quanto hoje. E como disse, e muito bem disse o evangelista Marcondes, está mais forte do que nós. Também louvo a Deus pela vida de Edgar. Edgar segunda-feira viajou e precisou enterrar o seu pai. E mesmo assim voltou e participou de todos os ensaios com todo o vigor, com todo o empenho. Deus seja louvado pelo esmero apresentado na obra através da vida de cada um de vocês. Amém? Queridos, gostaria de convidar os irmãos a abrirem a Bíblia em Hebreus, capítulo 11, versículo 30. Hebreus capítulo 11, versículo 30. Amém? Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeada por 7 dias. Eu gostaria de ouvir a igreja recitando este versículo bíblico. Vamos lá? Amém. Louvado seja Deus por esta palavra. Eu estive há pouco tempo na cidade de Jericó. Tive a honra, o privilégio, a graça de Deus de pisar nessa terra e de conhecer de perto, mais ainda, a sua história. Na cidade de Jericó, que hoje se encontra completamente dominada pelos palestinos, lá ainda existe um sítio arqueológico. E nesse sítio arqueológico existem as ruínas, os vestígios das muralhas que se tornaram conhecidas em toda a história. Muralhas imponentes, muralhas robustas, muralhas suntuosas, eram as muralhas de Jericó. Artefatos arqueológicos nos apresenta as medidas dessas muralhas. Elas tinham 9 metros de altura, 6 metros de comprimento. As pessoas passeavam, a guarnição ficava em cima dessas muralhas, e tinha ao todo 32 quilômetros. Era a cidade mais edificada, era a cidade mais fortificada, era a cidade mais protegida. Era a cidade de Jericó. E o interessante é que aquele povo estava ali como invasores. De repente, alguém desprovido das devidas informações bíblicas interpreta Deus como um carrasco, como algoz, como um tirano, ao dizer que o povo deviam ultrapassar as muralhas, marchar sobre os escombros
e destruir toda aquela civilização, atear fogo sobre tudo que ali havia, porque era contaminado. Aparentemente apresenta uma imagem de um Deus terrível, porém, um pouco de conhecimento bíblico, nós percebemos que aquelas terras tinham sido compradas por Abraão, era herança de Isaac, de Jacó, até o período em que José, vai para o Egito, e aquelas terras foram invadidas pelos cananitas, e eles se apoderaram, eles se usurparam daquelas terras, e ali eles construíram aquelas muralhas. Então o povo de Deus não é um invasor, aqui não é um MST, aqui é um povo em busca dos seus direitos, reconquistando o seu território, lutando por aquilo que é seu, por aquilo que de fato lhe pertencia. E nós conhecemos bem a história, e a Bíblia vai nos dizer em Hebreus que essa história ficou tão significativa, memorável, que ela torna-se na galeria, ela entra-se na galeria dos grandes feitos, dos atos extraordinários, dos homens de fé. E a Bíblia vai nos dizer que pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodear 7 vezes. Pela fé. O milagre se explica pela fé. O sobrenatural se explica pela fé. Foi justamente pela fé. E a fé transcende todo padrão humano, toda lógica, toda razão, toda equação humana. Foi justamente pela fé. Costumo dizer, não me canso de repetir, que milagre não se explica, milagre se vive. E o autor de Hebreus vai nos dizer que pela fé, simplesmente eles ruíram as muralhas. As muralhas que um dia os inimigos ergueram para impedi-los de vivê-lo no centro da presença de Deus. Para impedi-los de viver na promessa de Deus. Para impedi-los de viver na bênção de Deus. Josué venceu suas muralhas. Mas você tem vencido suas muralhas? Os inimigos têm levantado muralhas em todo tempo, em todo momento. Muralhas justamente para nos impedir de termos comunhão com Deus, de vivermos em sintonia com os céus. Muralhas em todo tempo. A Bíblia nos diz que ele é como um leão que está ao nosso derredor, rugindo, para tentar de alguma maneira nos intimidar. E existem muralhas em diversas áreas. Eu posso me referir às muralhas das dívidas, muralhas do desemprego, que o inimigo está levantando essas muralhas para tentar te abater, para tentar te desanimar, para te impedir de avançar, de conquistar e de viver as promessas e as bênçãos de Deus na tua vida. Mas ainda tem muitas muralhas, muralhas de doenças, muralhas de enfermidade, muralhas de depressão, muralhas de crise. E de repente eu esteja falando aqui para pessoas que estão vivendo sobre a ameaça dessas grandes muralhas, que se encontram intimidados por meio da imponência dessas grandes muralhas que o inimigo levantou contra você, para te impedir de viver as maravilhas de Deus em sua vida. Muralhas dentro do lar, que foi bem apresentado por meio da encenação teatral. Muralhas que separam o homem da mulher, os pais dos filhos. Tantas muralhas têm sido erguidas, mas eu creio que hoje chegou o tempo de ver e contemplar essas muralhas caindo por terra na autoridade do nome de Jesus. Porque a Bíblia nos diz em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, elas são espirituais e são poderosas em Deus para destruir todas as fortalezas. As fortalezas não prevalecerão, porque através da fé as muralhas ruirão. Essas muralhas que representam fortalezas,
elas vão ruir ao som do louvor e ao som da adoração, através das armas certas, que são justamente as armas espirituais. Pela fé, é o que faz toda a diferença. Agora, ciente dessa grande verdade, eu convido os irmãos, sim, agora sim, para irmos a Josué capítulo 6 e entendermos o que aconteceu sobre essa temática, as muralhas ruirão. Josué capítulo 6. Você conhece a história. Deus que se revelou a Abraão, Isaac, Jacó, a José e a Moisés, se revela a Josué. E isso já tinha passado um bom tempo, aproximadamente 500 anos. E agora chegou o tempo dessa promessa se cumprir. O tempo dessa promessa se cumprir na geração de Josué. E o que a Bíblia já nos ensinou, que foi através da fé que as muralhas se ruíram. Mas a fé em quê? E agora eu gostaria de ler alguns versículos. Em primeiro lugar, pontuando aqui a verdade, fé na palavra de Deus. No capítulo 6, versículo 2, vai nos dizer: então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. As muralhas vão ruir, as muralhas vão sucumbir, vão desmoronar. Mas para que isso seja possível, para que isso se torne uma realidade em sua vida, é necessário fé, através da fé. Agora, como assim? Fé na palavra de Deus. A Bíblia vai nos dizer aqui no versículo 2: então disse o Senhor a Josué. O que é que Deus está te dizendo? Por que você quer ouvir todo mundo e não quer ouvir a Deus? Eu vejo pessoas consultando horóscopo, eu vejo pessoas consultando cartas, eu vejo pessoas consultando astros, eu vejo pessoas consultando búzios, e entrega a sua vida ao acaso, entrega a sua vida a sina, fado, a destinos, supostos destinos. Pessoas, sabe, tão supersticiosa, cheia de crendices, cheia de fideísmo, que ouve tudo, que ouve todos, mas não ouve a voz do Criador. A pergunta a se fazer agora, se você deseja que de fato essas muralhas que estão te impedindo de viver no centro da vontade de Deus, de desfrutar das bênçãos, das maravilhas que existe para aqueles que vivem com Deus, se essas muralhas existem, você sabe que ela existe, você sabe onde ela está atuando em sua vida, se você deseja hoje, através da fé, destruir essas muralhas, você precisa exercer a fé na palavra de Deus. Ei, Deus é um Deus que se compromete com a sua palavra. Deus é um Deus que se compromete com sua palavra. A Bíblia nos diz: passará céus e terras. O Cristo nos diz: mas as minhas palavras não passarão, as minhas palavras permanecerão. Nós cremos na palavra de Deus porque servimos a um Deus de palavra. Deus é um Deus que sustenta a sua palavra, que mantém cada sílaba da sua palavra. Portanto, se Ele disse, está dito. Disse Deus, está dito. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo Deus prometido, não cumprirá. Tendo Deus dito, não fará. Deus é um Deus que se compromete com a sua palavra, por mais absurda que seja a sua palavra, por mais conflitante que seja a sua palavra. Deus está dizendo aqui a Josué, e deixa eu te explicar sem eufemismo, Deus está falando aqui a um grupo de escravos, fragilizado, há 40 anos no deserto, peregrinando sem rumos definidos, armando tenda e desarmando tenda, sem saber para onde ia, só seguindo uma coluna e uma nuvem durante o dia e coluna de fogo durante a noite. Aí Deus diz a esse povo de escravo que agora eles vão vencer o maior exército da época, que era o exército de Jericó. Deus diz a esses pastores de ovelhas, camponeses do campo, que agora eles vão vencer os homens armados, uma força armada. Isso é paradoxal demais, isso afronta a razão humana.
isso que através da fé, e não queira estabelecer padrões, não queira estabelecer critério, porque fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, e a certeza daquilo que se espera, e pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e se torna recompensador dos que o buscam. Deus não despede ninguém com mãos vazias. Deus não decepciona ninguém que verdadeiramente crê. Aleluia. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, mas pela fé na palavra. Não é uma fé aleatória, ocasional. É uma fé proposital. É a fé na palavra. Josué escolheu acreditar. Josué escolheu confiar. Josué não questionou. Ele apenas tomou posse desta palavra e disse: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e todos os seus valentes. Agora essa palavra de Deus, ela nos traz direção. Oh, aleluia. Se você está perdido, não sabe o que fazer, não sabe como agir, a palavra de Deus é bússola para os perdidos. É alimento para os famintos, é arma para os soldados, é a palavra de Deus, é mapa para o viajante, é a palavra de Deus, e essa palavra de Deus traz direção. No versículo 3 vai dizer: vós, pois, todos os homens de guerra, rodeais a cidade, cercando-a uma vez, assim farei por 6 dias, e vai trazendo toda a instrução, toda a orientação. 7 sacerdotes levarão as trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Gente, a palavra de Deus, ela traz direção. A palavra de Deus traz visão. A palavra de Deus, ela traz um norte para definir as nossas vidas. Ei, voltemos à palavra de Deus. Deus disse a Josué: medita na minha palavra de dia e de noite, para que faças prosperar o teu caminho, e assim será bem sucedido. Se você deseja ser próspero, se você deseja ser bem sucedido, não há mistério. Se a via foi revelada, medita na palavra de dia e de noite. No Salmo 1 vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e em sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto às correntes das águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Então medite na palavra, reflita na palavra, seja direcionado pela palavra. E a palavra de Deus para Josué foi: então disse o Senhor. Ei, olha bem para mim, quem é que está falando mais alto na sua vida? Quando as muralhas se levantam da área financeira, quem é que você procura? Um agiota? Você não vai ruir as muralhas, você não vai derrubar as muralhas, ao contrário, você vai piorar as muralhas de Deus sobre a sua vida. Quando os problemas na sua casa surgem, no casamento, a quem você vai procurar? A voz do ímpio opressor? E a palavra do ímpio é muito prática: deixa logo, separa logo. A quem você está ouvindo? Disse o Senhor. Ei, Deus ainda fala, e esse Deus está neste lugar, nessa hora, para falar aos nossos corações, que Ele mantém a sua palavra, que Ele sustenta pela sua palavra, assim como Ele disse a Jeremias: eu, Senhor, velo pela minha palavra para fazer cumpri-la. Se Deus disse, está dito. O que foi que Deus te disse? É importante trazer à memória aquilo que nos traz esperança. O que foi que Deus lhe disse? Se Deus disse que você vai romper, você vai romper. Se Deus disse que você vai avançar, você vai avançar. Se Deus disse que você vai conquistar, você vai conquistar. Amém? Glória a Deus por isso. Então, se Deus disse, meu irmão, tenha fé na palavra. Ei, ainda
que os médicos digam o contrário. Tenha fé na palavra de Deus. Ainda que os juízes digam o contrário, tenha fé na palavra de Deus. Deixa eu te contar só uma história aqui. Um dia um homem que estava no expoente da sociedade, um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, ele vai até Jesus, à procura de Jesus, para levar Jesus à sua casa. Interessante, ele não leva a sua casa a Jesus, ele leva Jesus à sua casa. Ele não leva a sua filha enferma até Jesus, ele leva Jesus à sua filha enferma. E quando Jesus está no trajeto, os médicos disseram: não incomoda mais o mestre, porque a tua filha morreu. Quem conhece a história sabe muito bem que Jairo baixou a cabeça. E ali houve um momento de dúvida, um hiato. A quem ouvir? Aos médicos ou a Jesus? Esse ato profundo, a quem nós devemos ouvir? Jesus interrompe aquele silêncio e diz: não temas, creia somente. Quem sabe, meu irmão, você não está com dúvida. Quem sabe as muralhas do medo, da dúvida não se levantaram sobre a sua vida. Escute isso. Não temas, creia somente. Olhe para a pessoa que está ao seu lado, diga isso a ela: não temas. Diga com voz profética, diga: creia somente, não temas. Creia somente, não temas. Creia somente. Creia na palavra de Deus. Deixa eu te contar isso, eu contei há pouco tempo aqui, mas veio à mente agora. Quando eu me converti, Deus disse que eu iria a muitas nações pregar a sua palavra. Aquilo foi assustador quando eu ouvi. Mas uma pessoa que estava ao meu lado, que hoje também é pastor, aí disse o seguinte: tu crê nisso? É sério? Tu crê nisso que foi falado? Eu disse àquela pessoa: eu creio. Porque antes de Deus falar com ele, Deus falou comigo. E se Deus falou, eu não sei como vai acontecer, nem quando vai acontecer, mas vai acontecer. E para a glória de Deus, desde 2007, e depois de 13 anos, de 11 anos de ministério, 11 anos esperando esta promessa, de ministério, como consagrado, como pastor. Aí Deus me levou à Coreia, Deus me levou a Israel, Deus me levou à Inglaterra, Deus me levou à França, Deus me levou à Alemanha, 2 vezes aos Estados Unidos, tudo para pregar a palavra. E porque, não sei explicar, eu não quero explicar milagres, eu quero viver os milagres. É importante dizer que as viagens que eu fiz foi sem custos pessoais e sem despesa para a igreja. A última viagem que eu passei 15 dias nos Estados Unidos, na região de Massachusetts, onde estivemos em Boston, e na região da Flórida, em Miami e Orlando, e passamos também em Nova York pregando a palavra de Deus. Quando eu chego em Paulo Afonso, ouvi um comentário: o pastor está viajando o mundo inteiro às custas dos fiéis. Que muralha, né, irmãos? Aí um dia de quinta, quem estava aqui sabe, eu disse: eu não queria fazer isso, mas para derrubar essas muralhas e envergonhar o inimigo, eu preciso dizer: estou voltando dos Estados Unidos, só passei 15 dias lá, e estou trazendo o meu dízimo de ofertas que eu recebi das igrejas que pagaram os meus transportes, translados, e transporte aéreo, translado terrestre, hospedagem, alimentação. E eu estou trazendo aqui o meu dízimo de R$600. Isso agora, mês de fevereiro. Eu tive que derrubar essas muralhas para que o inimigo fosse envergonhado, porque, meu irmão, se Deus tem promessa na sua vida, se Deus liberou uma palavra sobre a sua vida, Deus é poderoso para financiar, para custear, para investir. Deus é poderoso para fazer cumprir tudo o que Ele disse. Tudo o que Ele disse. Pela fé ruíram as muralhas, mas a fé na palavra de Deus. Segundo detalhe, a fé na presença de Deus. Veja comigo o versículo 6. Então Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e disse: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem
7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. Veja comigo o versículo 12. Levantaram-se Josué da madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor, a arca da aliança. O que era a arca da aliança? Um símbolo da presença real de Deus. Era um símbolo da presença de Deus. Então você percebe que as muralhas ruíram? Sim, mas não foi em vão nem por acaso. O povo teve fé na palavra, o povo teve fé na presença. Eles priorizaram algo: a presença de Deus. Josué pediu para que trouxesse a arca. Josué levou a arca. E deixa eu te dizer algo que eu não sei se você entendeu. A ordem era o seguinte: os homens valentes, os homens de guerra iam na frente. No meio iam os sacerdotes conduzindo a arca e atrás estava o povo. Onde estavam os sacerdotes com a arca? Onde? No meio. O que significa isso? No centro. O centro é controle. O centro é equilíbrio. O sol está no centro da nossa Via Láctea, da nossa galáxia. O céu está no centro. E o céu no centro, ele determina, o sol no centro, ele determina o controle. O sol no centro, ele determina o controle. Deus, ele deseja estar justamente no centro. Escute isso e não pense que é mera coincidência. Quando Jesus disse o seguinte: onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei onde? No meio. Em Salmo 46 vai dizer que Deus está no meio dela. O desejo de Deus de estar no meio. Em Sofonias capítulo 3, versículo 17, vai nos dizer o seguinte: eu, Senhor, estou no vosso meio e sou poderoso para vos livrar. Quem lembra do tabernáculo? Ele estava onde o tabernáculo? No centro, e as 12 tribos ao redor, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao leste, 3 ao oeste. O desejo de Deus é estar justamente aonde? No centro, no meio. Aonde era que o povo de Deus estava conduzindo, ou melhor, os sacerdotes conduzindo a arca? No centro. Agora eu pergunto: onde é a presença de Deus em sua vida? Será que a presença de Deus está no centro da sua casa? Será que a presença de Deus está no centro dos seus sonhos, dos seus planos, dos seus projetos? É impossível destruir muralhas, derrubar muralhas, fazer com que as muralhas venham ruir, se a arca da aliança, que simboliza a presença de Deus, não estiver em nosso meio. Deus não quer simplesmente ser o primeiro, porque se Ele for o primeiro, haverá segundo, terceiro, haverá uma concorrência. Deus, Ele deseja ser o centro absoluto de tudo que somos, de tudo que temos, de tudo que fazemos. E a arca estava justamente no centro. Os sacerdotes se encontravam justamente no centro. Essa ordem aparentemente parece ser aleatória, mas não é. É proposital. É Deus demonstrando ser o centro de nossa vida. Se você quer viver milagres, deixa Deus ser o centro. Se você espera obter resposta, deixa Deus ser o centro. Se você quer conquistar os sonhos de Deus para a sua vida, deixa Deus ser o centro. Se você quer hoje destruir as muralhas do divórcio que o inimigo se levantou na tua casa, deixa Deus ser o centro. Se você hoje deseja destruir essas muralhas que geram implicância na relação de pais e filhos, filhos e pais, ao tempo que você não consegue conviver com seus filhos e você, filho, não suporta seus pais, deixa Deus ser o centro. Deixa Deus ser o centro. Então, fé na palavra de Deus, fé na presença de Deus. A presença de Deus tem que ser viva, a presença de Deus tem que ser atuante. Por fim, vai nos mostrar um milagre, que a fé também estava na providência de Deus. Veja comigo versículo 15, versículo 16. No 7º dia, Josué 6, 15 e 16. No 7º dia de madrugada, ao subir da alva, e da mesma sorte, rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. Versículo 16. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai,
porque o Senhor vos entregou a cidade. Versículo 20. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado grande grito, ruíram as muralhas. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram, e a se apoderaram, e a conquistaram. Fé na palavra de Deus, fé na presença de Deus, e agora fé na providência de Deus. Ei, você acha que foi o som do grito do povo que destruiu aquelas muralhas? É evidente que não. Você acha que foi o som retumbante das trombetas que reverberaram naquelas paredes através das ondas sonoras foram capazes de destruir? Obviamente que não. Ali foi apenas um meio que Deus usou. E observe, aquele povo teve fé para viver a palavra, aquele povo teve fé para prezar pela presença, e agora aquele povo teve fé para esperar a providência de Deus. Eu não sei o que hoje Deus está te pedindo, eu não sei o que hoje, mas Deus um dia disse a Moisés: pega o teu cajado e toca no mar, tenha fé na minha providência. O que foi que Moisés fez? Apenas obedeceu. O mar se abriu e permaneceu aberto até que o último escravo hebreu pudesse ultrapassar. E depois que ultrapassou, aquelas águas simplesmente se fecharam, e as carruagens de infantaria de todos os militares egípcios simplesmente ficaram nas profundezas do Mar Vermelho. Deus pede a Josué aqui apenas que toquem as trombetas. O que é que Deus está te pedindo? Tenha fé na providência de Deus. Foi dito aqui através do louvor, onde Yolanda conta a história da mulher que viveu o milagre do azeite. O que foi que ela fez? Ela só fez obedecer. O povo em Betânia, o que foi que ele fez? Ele só fez mover a pedra do túmulo. O menino com 5 pães e 2 peixinhos, ele só fez entregar sua bandejinha nas mãos de Jesus. O que é que Deus está te pedindo? O que é que Deus está te pedindo? O que é que Deus está te pedindo? Por mais absurdo que seja, confie. Tenha fé na providência de Deus. Eu não sei o que vai acontecer, mas se Deus falou, alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa. Tudo aquilo que for possível ao homem, Deus não fará. Mas tudo aquilo que for impossível ao homem, sim, Deus fará. Então, meu irmão, é possível você? Faça. Você pode tocar trombeta? Toque. Você pode gritar, soltar o grito preso na garganta e liberar este grito? Grite. Deixa o resto com Deus. Deixa o resto com Deus. Deixa o resto com Deus. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Pastor Sandro, meu amigo, trouxe uma palavra tremenda ontem. Depois da palavra eu disse: você me complicou. O que é que eu vou falar depois disso? E ele disse que Deus é extraordinário demais. Que Deus preferiu usar sacerdotes ao invés de soldados. Que Deus preferiu usar trombetas ao invés de espada. E essa é a maneira irônica e hilária de Deus ser. Eu não sei quanto a vocês, mas tem hora que eu abro a Bíblia e caio na gargalhada. Eu disse: meu Deus, o Senhor não tem jeito mesmo, né? O Senhor sempre surpreende a nossa expectativa. Sempre surpreende, sempre vai além de todas as nossas perspectivas humanas. A gente estabelece preceitos, conceitos, cria metodologias, impõe determinações e começa a confabular e dizer: bem, daqui Deus não passa, aqui é o limite. Não, seria demais, não, é inusitado demais. Aí vem Deus, sempre nos surpreendendo,
sempre nos surpreendendo. Sempre nos surpreendendo. E sabe o que é que mais me impressiona? É que esse Deus não mudou. Eu não sei quais são as muralhas em tua vida, mas você não precisa ensinar Deus a ser Deus. Você precisa apenas ter fé na sua palavra, ter fé na sua presença e ter fé na sua providência. Deixa o resto com Ele. Você está entendendo isso? Deixa com Ele, nas mãos dEle. Confia totalmente, plenamente. O pastor Sandro ontem apresentou alguns desafios aqui difíceis, que Deus pediu que o povo estivesse em silêncio durante esses 6 dias. E Ele que disse, foi Ele que disse, não eu, foi Ele que disse. Ele disse que colocar as crianças em silêncio não era tão difícil, mas a mulherada, que desafio, hein? Colocar a mulherada em silêncio. Foi ele, viu? Pastor Sandro, da Primeira Igreja Batista em Delmiro, qualquer coisa eu dou um telefone, e-mail. Mas o que eu quero dizer com isso é, ei, deixa Deus ser Deus na sua vida. Deixa Deus ser Deus na sua vida. O problema é que a gente fala demais e atrapalha muito. Com as nossas elucubrações humanas, a gente atrapalha demais. Através das murmurações, dos questionamentos, das indagações, a gente afasta o mover de Deus de nossas vidas. Para de reclamar. Aquele povo tinha tudo realmente agora para reclamar. Quando eles fazem uma comparação, e eu sei que na mente deles é normal, é humano, é natural, fazer as comparações entre uma cidade fortificada e uma tribo de escravo. Não há a mínima condição disso dar certo. Não há uma probabilidade humana, teoricamente falando, que nos traga esperança. Mas se Deus abriu o Mar Vermelho, e se Deus abriu o Jordão, Deus vai abrir esta muralha também. Deus vai derrubar esta muralha também. Deus vai derrubar. E agora eu quero te dizer algo aqui, irmãos. Sabe o que é mais impressionante? Eu quero concluir. É que em tudo que Deus faz, Deus deixa a sua assinatura. Em todo milagre realizado por Deus, Deus deixa a sua assinatura. Eu fui pesquisar, e quando eu pesquisei a arqueologia desse fato, desse evento bíblico, eu descobri algo interessante, que quando os sacerdotes tocam as trombetas e o povo grita, a lógica humana é que as muralhas caíssem para dentro da cidade. É a lógica humana, né? E a lógica, essa é a lógica, mas elas não caíram para dentro da cidade, elas caíram para fora. Eu entendo isso como assinatura de Deus diante do milagre, para que a glória não seja do homem. Não foi o som das trombetas, nem o barulho do grito do povo. Foi o poder de Deus que fez com que aquelas muralhas caíssem. E aquelas muralhas de 9 metros estavam cheias de homens valentes, arqueiros. Homens com espada e com lança. E quando Deus pede para que no 7º dia eles venham rodear 7 vezes, é porque aquilo chama muita atenção, e todos aqueles homens já estavam de prontidão, aguardando a hora exata do combate. E de repente as muralhas caem, e quando as muralhas caem, elas caem derrubando também todo aquele exército de Jericó. Quando os homens pisam nos escombros, já não há o que fazer a não ser comemorar a vitória que Deus deu. Foi assim com Davi. Davi pega aquela pedra, aquele estilingue, aquela funda, e direciona sobre o gigante. A Bíblia vai nos dizer que aquela pedra bate na testa do gigante, mas pela lógica, até pela lei,
Pela lei científica da inércia, era para aquele gigante cair para trás, mas ele simplesmente cai de bruços. É a assinatura de Deus diante dos milagres. É Deus confirmando mais uma vez que não foi a força de Davi, não foi o peso da pedra, mas foi o poder do nosso Deus. Eu não sei qual milagre você está precisando. E talvez você já ouviu alguém dizer: é impossível. Desista. Se entregue. Pare. Encare essa realidade. Mas ei, não importa quão grandes sejam essas muralhas, não importa quão robustas, suntuosas, fortalecidas sejam essas muralhas, se Deus falou que as muralhas vão ruir, elas vão ruir, e as muralhas ruirão, e as muralhas ruirão, e as muralhas ruirão. Você sabe qual é a muralha que o inimigo se levantou? O inimigo levantou contra você, contra a sua casa, contra a sua família, contra o seu ministério, não sei, você sabe perfeitamente. Mas essa é a hora, meu irmão, de contemplar o agir, o mover de Deus na tua vida, contemplar as promessas de Deus se cumprindo na tua história, e contemplar que verdadeiramente Deus é Deus, e que nenhuma muralha que impeça o nosso avanço, nenhuma muralha que seja obstáculos e empecilhos, permanecerá. Como Deus disse em Isaías 43, versículo 11, antes que houvesse dia, eu era, e agindo eu, quem impedirá? Não há quem possa impedir o agir de Deus. Deixa Deus agora agir na tua vida. Deixa Deus aqui agora agir na tua casa, na tua família, nos teus negócios, porque agindo Deus, não há no céu, não há na terra, nem debaixo da terra, alguém que possa impedir o seu agir em nosso favor. E as muralhas ruirão. Se coloque em pé em nome de Jesus, meu irmão. Glória a Deus. Olhe para a pessoa que está ao seu lado, aperte firme a mão dela e diga a ela: as muralhas ruirão. As muralhas ruirão. Escute, não faz sentido nenhum vir aqui pregar, não faz sentido nenhum vir aqui expor teorias e teorias e teorias. Deus, não quero viver de teorias. Eu quero ver o teu agir, o teu mover em nosso tempo, em nossa geração. Se estamos profetizando que as muralhas vão ruir, eu quero ouvir o som dessas muralhas caindo por terra. Oh, aleluia. Segure firme a mão do seu irmão, meu irmão. Que hoje, agora, neste lugar, as muralhas vão ruir. Ao som do louvor, ao som da adoração, as muralhas ruirão. E se Deus pediu para você gritar, grite. Se essa é a forma de tocar trombeta, toque. Oh Deus, eu profetizo que essas muralhas não permanecerão. Eu profetizo que essas muralhas não prevalecerão. Eu profetizo que as muralhas ruirão em o nome de Jesus. Oh! Tempestades e bonanças, não temo mais ondas e ventos. Meu Deus! O que pra mim é impossível, pra Deus é só questão de tempo. O mar é grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai me abandonar. Isso é história pra eu viver.
Deus! Se foi Deus quem prometeu, Hey! Shabbat! tenha calma. Se Deus ele está no chão, fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso. Seu gemido será substituído por um hino de vitória. Você agora não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, o segredo é confiar. Oh, aleluia! O segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia. Oh, Está sofrendo, mas também está aprendendo, né? Se o teso ele está no chão, oh, fica tranquilo. oh, aleluia! Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Por mais que hoje você não esteja entendendo, Oh, fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, o segredo é confiar. O segredo é meu Deus! descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia raiar. Meu Deus! Aleluia. O que Deus ministrou ao meu coração, no momento que eu estava louvando aqui, é: não desista agora, falta só um pouquinho. Foi isso que eu senti, que Deus falou ao meu coração. Falta só um pouquinho. Não desista agora, não desanima agora, não para agora. Meu Não perca Deus! sua fé agora, falta só um pouquinho. É só mais um pouquinho. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus quem prometeu, somente espera. Meu Deus! Mantenha calma, não perca a fé. Se o teu joelho está no chão, se você está pagando preço, se você está obedecendo, se você está no centro da vontade de Deus, então fica tranquilo, porque Ele sabe exatamente o que faz e como faz. Glória a Um Deus! sorriso te esperando para cada
preparado para você. Tem um sorriso te esperando quando esse dia. Ai, ai. Glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Aperte firme a mão da pessoa que está ao seu lado. Escute. Não foi em vão que esse tema foi escolhido para representar esse congresso. Na realidade, esse tema nem foi escolhido, esse tema foi recebido da parte de Deus. Eu louvo a Deus pela vida do líder, do evangelista Marcondes, por ser sensível à voz do Espírito. Mas eu quero te dizer algo de uma forma muito sincera e verdadeira, sem sensacionalismo, sem emocionalismo. Ontem eu ouvi barulhos, sons, ruídos de muralhas desmoronando, sucumbiram. Hoje, agora eu também ouvi esse mesmo som. E Deus nos mostra, através da fé, que muitas muralhas estão ruindo em sua vida. Muralhas que estão impedindo o teu crescimento, muralhas que estão impedindo o teu avanço, muralhas que estão como obstáculo, empecilho, te intimidando. Essas muralhas vão deixar de existir. E você vai marchar sobre os escombros desta muralha, glorificando a Deus. Glorificando a Deus. Agora eu quero te chamar para fazer algo esquisito aqui. Os irmãos sabem da minha seriedade, não caí de paraquedas. Tenho 13 anos de ministério nessa igreja. Os irmãos sabem o quanto eu procuro ser prudente e cauteloso. Mas ouvi a voz de Deus no meu íntimo dizendo: libera o grito. Libera o grito. Libera o grito. Meu Deus. Oh, shit. Aleluia. Meu Deus é um Deus de milagres. Meu Deus é um Deus de maravilhas. Oh, que toque as trombetas. Meu Deus. Ei, sabe aquele grito preso no peito? Sabe aquele grito preso na garganta? De viver o sonho, de viver a concretização das promessas, a realização dos planos e dos propósitos de Deus em sua vida. Sabe aquilo que está te oprimindo há tanto tempo, que você sabe e reconhece que precisa liberar, e muralhas da discórdia, da ira, da animosidade, da dissensão, da facção, elas vão cair através do grito do perdão, do grito do amor, do grito da reconciliação. Você vai colocar para fora, tudo aquilo que lhe oprime, tudo aquilo que lhe abate, que lhe afronta. Deus disse a Josué algo que é louco mesmo, uma loucura.
Deus disse: quando os sacerdotes trocarem as trombetas, o povo gritará. E quando isso acontecer, deixa o resto comigo. Deixa o resto comigo. Ah, meu irmão, eu quero chamar os levitas a tocarem os instrumentos, as trombetas. E eu quero convocar o povo de Deus a gritar. E quando isso acontecer, tenha certeza que as muralhas já não mais haverão, já não mais existirão, porque as muralhas ruirão ao som do louvor, ao som da adoração, ao som do barulho do povo de Deus. Meu Deus! Feche os seus olhos nessa hora, levanta tuas mãos aos céus. É hora de marchar sobre os escombros. As muralhas já não mais existem. Oh! É hora de marchar sobre os escombros, sobre as ruínas. Oh! Aleluia! Oh! Aleluia! Contemple o milagre de Deus. Oh, aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Erga a sua voz e declare com toda a sua força, de toda a sua fé. Aleluia.
Deus, meu Deus, meu Deus, esse é o som da tua igreja, esse é o som da tua noiva, esse é o som do teu povo, povo eleito, redimido, escolhido. Oh, aleluia, glória a Deus. Ah, meu Deus.